Caríssimos mestres da corrida, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Franco e nessa live nós vamos ter um convidado especial para falar sobre fortalecimento para a corrida. Amigo Pedro Bianchetti. Fala, Vitor. Beleza, cara? Beleza demais, rapaz. Bom demais vê-lo novamente, né, já que nós nos conhecemos recentemente agora no evento em Brasília. E, pô, tem uma coisa aqui para você, hein? Vamos embora começar? Bora lá, bora lá. Se apresente para o pessoal, fala um pouco quem é o Pedro Bianchetti e o seu trabalho no perfil Fortalecimento para Corredores. Cara, prazer em falar com você novamente, né? A gente teve a oportunidade de encontrar há 10 dias atrás em Brasília, trocar bastante ideia, né? Já achei um cara fantástico, já te acompanhava ali aqui no Instagram, sempre achei muito coerente, mas quando eu tive a oportunidade de passar ali 2 dias ali trocando ideia, eu vi o quão competente você é, o quão organizado, o quão sistematizado é o seu programa de formação, o quão inovador é, né? Assim, então, cara, muito legal. Fiquei muito feliz de ver isso tudo acontecer, né? De escutar ali de você como que você organiza todo esse processo, esse programa. Fiquei ali impressionado com a qualidade do seu trabalho, da sua entrega, com sua história como atleta, sua história ali também na parte acadêmica, um cara que acabou de concluir um doutorado, né? Tem que respeitar esse contexto todo, ser um cara respeitável, parabéns pelo seu trabalho. Fico muito lisonjeado de ter sido convidado para bater esse papo aqui com você. Gente, eu sou o Pedro Bianchetti, eu corro um pouquinho antes de 2004, comecei na corrida de rua em 2004 e na musculação em 2004. E eu falo que eu sou privilegiado por gostar das duas modalidades, tanto a corrida quanto o fortalecimento, né, quanto a musculação, um pouco diferente de grande parte dos nossos colegas de profissão, que geralmente ou gostam só de um ou gostam de outro. Então, eu comecei a praticar as duas modalidades em 2004, eu tinha 15 anos, entrei na faculdade logo depois em 2007, me formei em 2010 e comecei a trabalhar como treinador de corrida e personal trainer, de forma dissociada, mas muita gente me via transitando nas duas e sempre me pedia, assim, né, me indicavam alunos de personal, me pediam orientações, colegas de trabalho me pediam orientações de como fazer essa parte de fortalecimento específico para corrida. Eu confesso que ali, no início de 2010, 2011, eu ainda não estava estudando tão profundamente o tema, mas eu já tinha um pouco de dimensão prática da atuação, até que começou a passar pela minha cabeça trabalhar com isso. Eu tive um convite também de um treinador também, que eu já vi que acompanha você, Vitor, que é o Marcelo Camargo, aqui de Belo Horizonte. O Marcelo me convidou para prescrever treinos de fortalecimento para os corredores dele. Foi quando eu decidi criar a FPC, a Fortalecimento para Corredores, a assessoria que eu tenho e trabalho atualmente, né? Eu fundei a FPC em 2017, agosto. Agora a gente fez 8 anos de trabalho, então foram vários ciclos que eu pude acompanhar, né? De 5, 10, 21, 42, ultramaratona, meio Iron, tem o pessoal do triatlon comigo também, vários alunos e atletas que eu pude acompanhar. Então, esse é um pouco da forma como eu trabalho, do que eu sou. Hoje eu tenho essa assessoria online, 100% online, que é a FPC, que tem esse braço de atuação na prescrição de fortalecimento para corredores que já estão inseridos em outras assessorias de corrida, mas fazem a parte de fortalecimento comigo. E o outro braço da FPC é um braço de formação profissional também. Ao longo desse tempo eu tive algumas oportunidades, cursos presenciais e alguns cursos online também, nessa parte de formação de profissionais para atuar dentro dessa área de fortalecimento para corredores. Basicamente isso, Vitor. Acho que eu falei demais, foi mal. E nada, rapaz. Você, assim como todo mineiro, é muito bom contar histórias, a gente ouvir, se expressa. E obrigado pelas palavras aí no começo. Mas eu vou te apertar agora, vou fazer umas perguntas difíceis aqui. Eu quero saber o seguinte: por que você acha, Pedro, que tem tantos treinadores de corrida, e, de certa forma, eles têm uma resistência a prescrever o treino, a orientar o treino de força para os corredores? Por que você acha que isso acontece com os nossos colegas?
Vitor, primeiramente, cara, ali pelo modelo de treinamento de fortalecimento que foi aplicado por muito tempo. Então, a gente tinha basicamente dois modelos de treinamento de fortalecimento que era aplicado há algum tempo atrás, que desencorajava o treinador de corrida a incentivar esse corredor a fazer o fortalecimento. O primeiro modelo é simplesmente imitar a musculação convencional para o corredor. Pegar ali uma estrutura que foi pensada para resultado estético, para hipertrofia, e replicar ela de forma idêntica para os corredores. Obviamente, isso não vai dar certo. Primeiro, porque vai começar a atrapalhar esse corredor nos treinos de corrida e, possivelmente, ele vai até piorar a performance após inserir o fortalecimento na rotina. E depois, porque não é a resposta desejada, não é hipertrofia, não é esse o motivo do corredor estar fazendo um trabalho de fortalecimento. O outro ponto se a gente tinha, por um lado, a réplica da musculação para estética para o corredor, na outra ponta a gente tinha alguns treinadores de corrida que começaram a pincelar, começaram a entrar nessa seara de prescrição de fortalecimento para corredor, e replicavam o movimento de corrida dentro da sala de musculação. Aqui também não é o modelo ideal. Quando você quer desenvolver a corrida, o ideal é você correr. O movimento da corrida deve ser repetido ali na corrida. Dentro da sala de musculação, a intenção é outra. Então, acho que esses são os dois principais pontos que levaram a ter poucos resultados, até mesmo a piora dos corredores, e isso fez com que os treinadores desencorajassem os próprios atletas a fazer o fortalecimento por muito tempo. É uma virada de chave que a gente está vivendo hoje em dia. Hoje está quase que, talvez, agora a gente tem mais treinador encorajando do que desencorajando. A gente talvez esteja nesse ponto, mas bem recente que isso está acontecendo. Muito bacana ter essa visão, né, de quem realmente está se especializando dentro dessa área de fortalecimento, né? Porque é muito engraçado eu ver isso, né? A ideia da musculação ser colocada ali como padrão para todo mundo, e não é o caso dos corredores, ou então trazer os movimentos da corrida aqui para dentro da musculação, que também não é 100% o adequado, o correto. E aí eu queria então te perguntar outra coisa, Pedro. Dentro de todo esse parâmetro, dessa situação que nós estamos vivendo, quais são os principais erros que você acredita que os treinadores cometem na hora de prescrever os treinos de força, né? Perfeito, Vitor. Seguinte, primeira coisa, o erro primário é o fortalecimento interferir negativamente no treino da corrida. Então, qualquer que seja a ferramenta que você decidir utilizar como treinador, o primeiro cuidado é que esse treino ele não interfira negativamente no treino de corrida. Então, a primeira coisa a se pensar não é a carga de treinamento que vai gerar uma resposta adaptativa. Não o modelo de treinamento, não é discutir se a gente deve inserir pliometria, força máxima ou a parte mais convencional. Essa não é a primeira pergunta a ser respondida. A primeira pergunta a ser respondida é: será que esse treino que eu estou impondo, será que essa carga de treinamento que eu estou prescrevendo, ela vai interferir de forma negativa nos próprios treinos de corrida? Que se isso acontecer, você pode ter um modelo de fortalecimento exemplar, você pode retirar um modelo ali dos principais protocolos dos ensaios clínicos randomizados que foram publicados. Mas se você atrapalhar esse atleta nos treinos de corrida, nada vai funcionar. O custo-benefício sempre vai ser pior. Então, esse é o principal ponto. E logo após isso, entender que existem modelos, existem protocolos hoje na ciência que foram validados, ensaios clínicos que testaram exercícios, modos de fazer esse exercício, carga de treinamento, intensidade utilizada, que foram aplicados e mostraram bons resultados. Então, a gente tem um norte muito bem definido na ciência para prescrição. A gente não precisa de inventar. A gente não precisa de imaginar, a gente não precisa de usar a criatividade para elaborar um treino de fortalecimento. A gente tem que buscar material publicado, ensaios clínicos que já testaram e comprovaram a eficiência de determinados modos, de determinados exercícios, de determinadas formas de prescrição. Então, outro erro é inventar moda, inventar coisa que não existe, talvez se basear através de Instagram, se basear
em atleta de alto rendimento, se basear em algum atleta que gera bastante performance, porque isso são análises individuais, e a gente já tem análises globais, análises de grupo, mostrando o caminho das pedras. Então é aplicar o que tem de publicação, para o que faz mais sentido. Eu vou aproveitar e ler um comentário aqui do Rafael Kitayama, é o Pacer SK. Ele falou o seguinte: vale a pena hoje em dia se especializar nisso, porque falta muito ainda nas assessorias. E isso, para mim, é um dos pontos fortes que você tem. Quando você assume que o seu perfil vai ser fortalecimento para corredores, sua assessoria, e mantém e sustenta, você se posiciona muito bem nisso. Porque eu conheço poucas pessoas que fazem esse tipo de posicionamento em relação à sua assessoria. Você, Alex Tomé, o Edu Berticelli, lá do clube, que agora também está indo para a nutrição, porque concluiu o curso dele de nutricionista. A gente ainda precisa se especializar muito dentro do fortalecimento. Quem realmente se posicionar dessa forma vai entrar no mercado muito grande, porque... E aí, lembrando, você já comentou, mas vou reforçar aqui para o pessoal. O Pedro, além de fazer com os atletas, os corredores, ele também ensina aos treinadores. Então, depois, você querendo ter mais informação, entre em contato com ele. Começa a seguir, vai vendo os vídeos, vai interagindo, porque eu sei que, colega, temos um amigo em comum que já fez o curso com ele, fez o curso comigo e sempre falou quanto valeu a pena para esse investimento, né? Próxima questão. Qual é o papel do treinador de corrida diante do treinamento de força? Ele tem que orientar, ele tem que acompanhar, ele tem que montar, ou você acha melhor ele ser parceiro de alguém dentro dessa área de treinamento? Cara, existem diversas possibilidades, Vitor, hoje no mercado. Assim, dá para atuar em qualquer frente dessas. Assim, eu acho que atuar em todas as frentes é um pouco mais complicado, se abraçar tudo ali e dar conta. É um pouco mais complexo, mas existem várias possibilidades, né? Assim, eu percebo nitidamente um modelo ali de atuação, de acompanhamento full, de acompanhamento personalizado, que é o modelo que eu utilizo aqui na FPC, que é um acompanhamento online, mas personalizado, 100% individualizado, é uma forma de trabalhar esse fortalecimento. Só que a gente sabe que esse módulo, às vezes, ele não vai alcançar uma parte grande dos corredores, por diversos fatores, dentre eles o principal, financeiro, porque se você se propõe a fazer um trabalho nesse nível, você tem que cobrar proporcional a isso, e isso vai ali, impossibilitar que vários corredores alcancem isso. Quando eu criei a assessoria lá em 2017, eu pensei muito nisso, essa questão do quanto que eu vou cobrar para o serviço que eu quero oferecer. E aí a linha de raciocínio inicial, que foi amadurecendo e mudando ao longo do tempo, de acordo com o crescimento da assessoria, foi o seguinte: esse atleta que está treinando comigo, possivelmente ele já paga um treinador de corrida, talvez ele pague uma academia, pode pagar uma academia ou fazer em casa, ou ter essa academia disponível no prédio dele, mas talvez ele pague uma academia e ele vai me pagar. E aí a gente vê qual que é esse ticket que essa pessoa vai pagar. Vamos colocar ali, se a pessoa paga R$300 na assessoria, 250 na assessoria, paga mais 150 na academia, 400, ainda vai me pagar mais 200, R$600. Qual é o brasileiro hoje que tem R$600 para disponibilizar em exercício? E aí, qual a fatia do bolo que eu quero pegar? Tem muita gente que tem. É a maioria? Não, de longe não é a maioria. Então, dentro dessa perspectiva, a gente abrir outra perspectiva de, às vezes, trabalhar com envios ali um pouco mais protocolares. Que se o treinador tiver um entendimento do todo, mesmo que esse envio seja protocolar, ele não vai ser melhor do que um acompanhamento personalizado, um acompanhamento realmente ali individualizado, mas tem grandes chances dele ser muito melhor do que um acompanhamento, por exemplo, do professor da sala de musculação de estética. Então, você tem essa possibilidade de ter um acompanhamento mais personalizado, tem essa possibilidade de fazer alguma coisa mais genérica, mas que seja ali muito bem amarrada e alcance o maior número de pessoas, possibilite o maior número de atletas a se beneficiar disso, e você obviamente vai cobrar
proporcional também para esse tipo de entrega, e tem essas questões todas aí também de delegar. Hoje eu penso assim, existem, cara, estou falando aqui talvez com um público majoritariamente de treinador de corrida. Talvez uma possibilidade é você arrumar um parceiro. Cara, eu te indico todos os meus alunos e você me repassa X%. É um modelo de negócio viável também, porque, da mesma forma que você bem disse, Vitor, é um nicho, é uma parte do mercado, é uma fatia do bolo falar de fortalecimento para corredores, mas que exige quilômetro de rodagem também. Não adianta você querer abraçar essa nova possibilidade. Você, como treinador de corrida, vou começar a prescrever treinamento de fortalecimento e dedicar 95% do seu tempo para treinamento de corrida e 5% de fortalecimento, que vai ser muito difícil você ficar bom. Se você não, de fato, não abraçar isso, não estudar, não aplicar, não querer entender, dificilmente vai dar certo. Então, essa outra possibilidade de ter parcerias é real também, né? Propor parcerias. O Marcelo, ele me deu a oportunidade, Marcelo Camargo, lá atrás, ele propôs essa parceria. Então, ela não veio nem de mim, né? Não existia esse produto ainda, mas mesmo que existisse, partiu dele. Ele falou assim, cara, eu não quero mexer com isso, meu negócio é treinamento de corrida, eu quero aprofundar nisso, eu sou bom nisso e quero continuar cada vez melhor. Então, eu preciso de um parceiro que abarque essa demanda dos alunos, dos atletas, da assessoria, que todo atleta lhe pergunta, vocês não passam treino de fortalecimento não? Vocês indicam alguém? Então, talvez seja uma alternativa viável criar parcerias, com quem preste esse tipo de serviço, trazer para dentro da assessoria de vocês profissionais que estejam dispostos a se aprimorar nessa parte, sócio, ou professor que seja só para isso. Eu acho que são saídas interessantes pensando no negócio, no modelo de negócio. Eu gosto dessa ideia de parceiro, porque você acaba, como você falou, não se especializando tanto. Então, você ter alguém que é especialista naquilo e pode ajudar os seus atletas a ter uma performance melhor é um caminho bem interessante. Beleza, vamos agora falar um pouco da questão do treinamento. Uma preocupação que eu tenho em relação ao treinamento de força e a periodização. Existe uma interferência negativa ou positiva do treinamento de força na periodização do corredor? Vamos lá, periodização. Aí eu vou puxar um gancho aqui que é um pouco fora dessa pergunta, mas eu acho que dá para a gente explorar um pouco o tema, que é a questão. A gente fala muito de periodização quando tem uma competição. O fortalecimento ali, ele vai entrar como um complemento, da corrida. Então, não existe periodização do fortalecimento nesse modelo. Em outros modelos, a gente pode até discutir, tem uma linha que fala que sim, outra linha que fala que não, mas quando a gente fala em fortalecimento, em musculação, em qualquer treinamento de força complementar à corrida, não tem periodização para o fortalecimento, não existe isso. Por quê? O fortalecimento ele vai entrar na periodização da corrida. Então já existe uma periodização ali da corrida, as fases bem definidas, fase base, fase específica, fase competitiva, fase de transição, e o fortalecimento ele vai ter que encaixar dentro disso. E aí eu gosto de pensar o fortalecimento dentro desse encaixe com um modelo ali bem parecido de progressão linear até o final do segundo terço de preparação. Então, vamos pôr ali mais ou menos até ali no final da fase base, para depois dar uma estabilizada na fase específica, dar uma reduzida na fase competitiva e entregar esse atleta inteiro para competir. Ele tem que estar ali com a perna, não pode estar com a perna pesada no dia de competir, porque ele vai ter chance de performar muito pior com a perna pesada e até chance de se machucar, se a gente deixar essa fadiga residual crescer até o dia da prova. Então, eu gosto de pensar nesse entendimento do fortalecimento dentro do encaixe da periodização. Eu discordo, e eu até entendo, até compreendo quem pensa diferente, faz parte, respeito, mas a minha linha, no meu entendimento, eu não entendo que exista essas situações de vamos treinar musculação na fase básica e na fase específica a gente vai entrar com potência e força máxima. Ou o fortalecimento ele vai entrar só na fase básica e na fase específica ele sai. Por quê? Porque não existe nenhum artigo que divide dessa forma, vão entrar com a musculação na fase base e depois entrar com potência
e força máxima. Os artigos eles trabalham de uma forma linear com a inserção das manifestações da força, desde o início até o fim do protocolo. Então não existe isso dentro da ciência, não existe essa divisão, pelo menos não que eu tenha lido, e, modéstia à parte, eu já li bastante coisa do assunto. A gente tem uma revisão ali que para mim é a Bíblia do Fortalecimento para Corredores, que é uma revisão do Blagrove 2018, publicada na Sports Medicine. Acho que vale super a pena quem quiser aprofundar um pouco mais do tema, buscar ali, porque é uma revisão sistemática muito bem organizada. E para mim é uma grande referência, e você vai ver ali que nos 24 ou 26 ensaios clínicos que compõem essa revisão, não existe nenhum desses 24 ou 26 artigos que periodizam ali nesse formato de vou entrar com a fase básica primeiro, a parte mais básica da musculação, e depois vou entrar com pliometria. Todos eles fazem uma progressão sistemática linear da carga de treinamento para o modelo inicial. Então eu tenho um modelo inicial, vou seguir com ele até o final, eu só vou incrementando a carga de treinamento até um determinado momento que eu vou começar a reduzir e entregar esse atleta inteiro, no caso do artigo, para o pós-teste, para o pós-intervenção, para o teste pós-intervenção. Então, por isso, esse é um grande motivo. O outro, pensando na nossa outra perspectiva, eu vejo isso muito difundido, às vezes até em rede social, eu vou fazer só na fase básica, na fase específica eu vou parar de fazer. Vai perder o resultado. O fortalecimento, se você não sustentar ele, você vai entrar em destreinamento, como qualquer outra modalidade. Então não adianta 4 meses de preparação, 5 meses de preparação, 6 meses de preparação, os 2 últimos meses você não fizer, você vai perder grande parte do resultado que você adquiriu. Não tem jeito, esse resultado não vai se sustentar. Então é necessário que você arraste esse treinamento até a prova, respeitando as fases da periodização da corrida. Período competitivo da periodização da corrida tem que ser respeitado no fortalecimento. Tem que ter remissão de estímulo, tem que ter redução. Tem que chegar perto da prova, tem que tirar um pouquinho. Mas você não pode ficar 2 meses sem fazer o fortalecimento. Então, esse é um pouco do meu entendimento, Vitor. Não sei o que você pensa, qual que é a sua opinião. Fica à vontade. Eu preciso estudar mais sobre treinamento de força. Eu estou estudando muito sobre a corrida. Sempre, quando tem dentro do clube alguma dúvida, eu chamo o nosso amigo Edu Berticelli para que ele possa ministrar. Ministrou um curso, uma aula agora dentro do clube sobre treinamento de força. Já tinha ministrado outra no ano passado e aí fez uma atualização. E ele é muito bacana, muito didático, muito engraçado, cara muito competente, que eu tenho um carinho muito grande, E assim, eu queria agora, Pedro, saber de você um conselho para o treinador que ele quer começar, talvez, a trabalhar com corrida de rua, trabalhar com fortalecimento. E aí lembrar o seguinte também, pessoal, aproveitar que quando você pensa aí no conselho, olha que essa daqui é a nossa live diária de 50 dias, com todos os dias uma live. Hoje está sendo com o Pedro, tem outros convidados que estão sendo agendados aí, mas todo dia vai ter uma live aqui no clube, aqui no perfil do Instagram, ou no Instagram ou no YouTube. E dizer sempre para você que a gente vai ter a Missão Black 365, dia 9 de novembro. Pensa em trabalhar com corrida, esse é o meu conselho, Quiser entrar no Clube dos Mestres da Corrida, pensa em mudar a sua vida, a sua atuação profissional no ano de 2026, Missão Black 365, 365 dias para evoluir, porque ninguém evolui sozinho. A gente está aqui para isso, a gente está trocando ideia porque todo mundo está ganhando, todo mundo vai crescer. É um programa que eu faço com muito carinho, fazer com que vários treinadores, hoje já tem mais de 100, nós estamos chegando em 140 treinadores dentro do clube. É a melhor oportunidade do ano para entrar agora, a Black Friday, esse ano a Missão Black 365. E aí, Pedro, eu quero então agora saber de você, qual conselho que você daria para esse treinador que está pensando em entrar agora no ramo da corrida, no ramo do fortalecimento para corredores? Vitor, cara, o conselho que eu dou no caso mais específico do fortalecimento, é que caso você queira entrar, que você entre de cabeça, que você entre de verdade, que não entre usando o fortalecimento como um penduricalho da sua oferta, um bibelô de algo que você está fazendo, porque vai ficar mais ou menos, vai ficar aquém. Então, se você for entrar, seja muito bem-vindo. É uma área de atuação que tem muito espaço, que tem muito campo, muitas formas diferentes de atuar, mas entra de verdade.
leia, estude, aperfeiçoe, faça curso, aplique, valide o seu método, entenda o que não está dando certo, pense numa forma de acompanhamento, que não é só a prescrição, como que você vai acompanhar. A gente pode tirar modelo da corrida de rua, do treinamento de corrida, com certeza dá para tirar um modelo, mas tem que entender também que existem particularidades do trabalho de fortalecimento. Prescrever um treino de corrida de rua, você vai ali descrever os estímulos, muitas das vezes isso vai ser suficiente. Muitas das vezes, na hora que você colocar ali na descrição do treino de corrida, de um intervalado, 2 km de aquecimento, com 2 minutos de caminhada na sequência, depois 10 estímulos de 400 metros, com 2 minutos de intervalo caminhando entre eles, depois mais 1 quilômetro de desaquecimento no final, muitas das vezes isso é suficiente para que o seu atleta compreenda. E às vezes o fortalecimento você vai ter que disponibilizar um vídeo. Às vezes, mesmo com o vídeo da execução, esse atleta ele vai se sentir inseguro. Então, como que você vai pensar em como que você vai pegar essas situações que não são situações análogas ao treinamento de corrida, como que você vai resolver? Então, para isso, você tem que entrar de cabeça, entrar de coração, entrar levando a sério, e certamente que dessa forma for feita, não tem erro. É só ter paciência, disciplina, persistência, que uma hora você vai conseguir encaixar um modelo legal e vai conseguir ter o número de alunos que você quiser ter, ofertando um serviço de qualidade e tendo sucesso, tendo retorno financeiro, reconhecimento, vendo seus atletas evoluírem, progredirem. Particularmente, Vitor, esse último final de semana, que foi um final de semana de poucas provas, pelo menos na minha bolha, nas provas que os meus atletas fazem, foram pouquíssimas provas. Das poucas provas que tiveram 4 pódios, assim, que é até raro acontecer, né? Então, cara, é muito legal quando isso acontece. Assim, os outros treinadores aqui da assessoria, cara, me mandam mensagem: pô, Pedro, você viu, você está acompanhando, você está vendo as mensagens no WhatsApp, isso era sábado e domingo. E né, a gente teve uma atleta nossa que foi primeiro lugar na categoria na Ultra Bertioga Maresias, 75K. A Vanessa correu a 6,14 por quilômetro, 75 quilômetros, cara. Então é muito legal a gente ver essas coisas acontecerem, né? Fora ela, tiveram mais 3 pódios de categoria em outras provas em São Paulo. Então essa é a resposta de quando você entra ali de cabeça. Lógico que o fortalecimento ele é um trabalho complementar. Essas alunas que eu estou citando são alunos que treinam corrida com outro treinador. Eu sou treinador de fortalecimento, então eu trabalho em conjunto ali. O mérito também em grande parte do treinador de corrida, em maior parte ainda do atleta que se confiou no trabalho, cumpriu o planejamento, se esforçou, mas é muito gostoso ver esse reconhecimento, esse resultado, essas coisas acontecendo. E depois disso, eu só tenho que te agradecer por esse conselho. Quem ouviu até o final teve aqui algumas pitadas de ouro, algumas pílulas de conhecimento que ela pode mudar, de repente, a jornada profissional dessas pessoas. Amigo, obrigado por você disponibilizar um pouco do seu tempo para compartilhar conhecimento. É uma coisa que eu valorizo muito e sou muito grato por você estar aqui. Em breve nós vamos publicar alguns vídeos aí, né? A gente faz essas explicações e obrigado aí, Pedrão. Com certeza. Vitor, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, cara, e reforçar aí que o quão grande, importante e de excelência é o seu trabalho e encorajar também as pessoas que estão assistindo aí e que ainda não fazem parte do clube, cara, a fazer parte do clube, de bater um papo ali, você me explicou, você me deu detalhes ali, é algo que não existe para a corrida. A gente estava num curso de marketing, de empreendedorismo, de pessoas de diversas áreas que já aplicam modelos parecidos, mas dentro do universo, dentro do nosso nicho, corrida de rua, o que o Vitor está propondo é extremamente inovador, é extremamente diferente do que tem no mercado. Então, assim, façam parte, usufruam dessa estrutura toda, usufruam desse modelo que ele está se propondo a fazer, que eu tenho certeza que o retorno que vocês vão ter é garantido. Tá? E aqui eu estou falando do retorno
técnico, da capacidade de ter mais segurança para prescrição, de ter melhor relacionamento entre os profissionais, mas também do retorno financeiro, né, de ter mais alunos, de poder cobrar mais, de saber como fazer isso, porque ele tem essas partes também da gestão e do marketing dentro do modelo dele. Essas trocas também são muito ricas, então às vezes é isso que o Vitor falou. Uma coisa que às vezes alguém comentou aqui, cara, pode ser uma virada de chave. Então uma coisa, sei lá, às vezes tá nos mestres lá, alguém comentou alguma coisa de precificação, você consegue dar uma mudada na sua precificação que vai mudar completamente os rumos da sua assessoria em curto, médio e longo prazo. Então, saiba que, Vitor, que eu recomendo fortemente o seu trabalho, te desejo muito sucesso, você é um cara muito competente e conta comigo para o que você precisar aí, estou à disposição e o pessoal todo aí também que estiver nos escutando. Quem quiser maiores informações, corre lá no meu Instagram também, que em novembro eu vou soltar meu curso, 2 cursos, um mais curtinho, mais prático, e o outro um pouquinho mais completo. Lá no link da bio tem todas as informações lá, podem dar uma olhadinha lá, e se quiserem mandar mensagem no DM também, estou à disposição. Ninguém evolui sozinho. Em breve a gente vai ter mais lives aí com você, viu? Eu gostei, foi bacana. E acho que o pessoal também gostou. Ah, que bom, eu gostei bastante de participar também.